Então, agora eu vou falar sobre o mundanismo e o materialismo. Sempre relembrando que essa é uma visão católica do mundo, mas todos estão convidados a ouvir o que eu tenho colocado aqui, né, para vocês, né? Então eu espero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível e que a gente possa refletir, né, em nossa vida acerca do que a gente está fazendo hoje, né, para que a gente possa voltar para Deus da melhor forma possível. Nossa capacidade de direcionar a atenção às questões no mundo como política e economia, sociedade e tendências, empreendimentos e riquezas, posses e ostentação, e muitos outros aspectos, são como que elementos que nos cegam às reais aspirações intelectuais e espirituais humanas, aprisionando-nos em torno delas e deixando-nos cada vez mais afastados de nossa natureza transcendental. A visão do mundo vai te cegando cada vez mais. Quanto mais espaço você dá para ela dentro de si, é impossível se afastar delas, mas quanto mais espaço se dá para elas, mais cego a gente vai ficando. E sempre que tentamos nos reconectar às questões do espírito, todo um leque de opções e obstáculos surge à nossa frente para ocultar-nos do caminho a ser trilhado. Seitas místicas e falsas filosofias apresentam-se com caráter pacífico e uma promessa de lhe tornar mais feliz neste mundo, objetivando sua mente de volta à satisfação em si mesmo, em seu próprio ego, e colocando o mundo espiritual como que um acessório para que se possa desfrutar da vida mortal nesse vale de alegrias e prazeres, como querem vender a si. E para quem não deseja se adentrar por essa linha e seguir um caminho ateu, o próprio materialismo em si é o princípio e o fim de tudo nesse caso. E de certa forma é o que recebemos de forma implícita, garganta abaixo, como um pato que virará um belo foie gras, todos os dias desde o momento em que acordamos até quando vamos dormir, estando nós sob ataque e contaminados desses conceitos até mesmo quando estamos a buscar as coisas de Deus, com um pensamento viciado já obscurecido pela doutrinação do mundo. Com um pensamento viciado e já obscurecido pela doutrinação do mundo. Isso é a gente, hoje em dia. Se a gente for comparar o nosso intelecto, né, com de pessoas de séculos passados, né, não tem mais ninguém vivo, mas a gente tem os registros, a gente vai ver o que a gente virou hoje, a máquina que a gente virou hoje para a sociedade. Viver para comprar algo novo, buscar mais status através de roupas novas, fazer uma viagem exclusiva e muitas outras coisas podem ser excelentes para a mecânica econômica. Mas a cada momento a coleira da escravidão doerá mais um pouco no pescoço, provinda da necessidade de possuir, de se exibir e ostentar, de se apegar aos prazeres da carne e da gula, seja através da procura pela saciedade de sabores sem fim, ou buscar alguém pelo prazer carnal e diversão desordenada dentro de um mecanismo de usar e ser usado. As inovações tecnológicas, estéticas, de saúde e as facilidades para o cotidiano deveriam ser vistas como benesses que poderiam ser um alívio em certas dificuldades, para que pudéssemos nos focar nas verdadeiras questões relativas à nossa vida. Mas elas mesmas tornaram-se o foco e o instrumento de desejo e ostentação do ser humano, definindo quem somos perante aos olhos dos demais, nos desvirtuando por dentro e afastando-nos de Deus mais ainda. Ou seja, todas as facilidades do mundo, elas são apresentadas diante de ti e elas realmente são algo que, a princípio, elas servem para o seu conforto e para facilitar a sua vida. Só que elas em si já se tornaram um objeto, não um acessório de vida, para que você busque realmente as suas verdadeiras aspirações em Deus. Mas elas em si se tornaram o propósito de sua vida. Assim a roda gira cada vez mais intensamente e sequer nos damos conta disso,
Trabalhamos cada vez mais para consumir coisas dispensáveis, mas que são essenciais para nosso ser corrompido, e julgamos todos a partir dessa base, nos preocupando em como estamos sendo julgados por nossos semelhantes, e sempre buscamos ascender nessa disputa de egos. Comprar um telefone novo, comprar um carro novo, ter uma casa maior, né? Sempre para buscar o ego ser inflado, né? E está cercado dessas facilidades na vida, mas no fundo a gente está podre, né, por dentro. Podemos passar uma vida inteira nos deleitando nessa dinâmica sem sequer nos dar conta disso. E quando a percebemos, acabamos nos vendo paralisados e sem saber como sair dessa situação, sem derrubar todo esse castelo de cartas que criamos para nós mesmos. Abrir mão de conceitos já estabelecidos na mente, como a busca pela longevidade para que desfrutemos mais e mais dos prazeres da vida, é algo doloroso e desgastante. Eu vou ler de novo. Abrir mão de conceitos já estabelecidos na mente, como a busca pela longevidade para que desfrutemos mais e mais dos prazeres da vida, é algo doloroso e desgastante. E não largar os vícios de consumo e posses é um impedimento a mais para mudarmos o caminho. E quando se está desolado, a busca por consolo material e mundano mostra sua real face, a trazer mais angústia e confusão a quem sofre. Mas estando cega e afastada da verdade, escravizada e cheia de vícios dilacerantes, a pessoa se perde em meio aos sofrimentos e acaba se afundando mais e mais na falsa consolação, conseguindo somente superá-la através de outros estímulos para sufocar. E assim se busca no inferior, o mundo em que vivemos, a solução para os problemas superiores de espírito. E a cada ciclo, nosso coração se deforma um pouco mais. Se identificou com isso? Eu sei como é isso. Para o pensamento liberal, que já está permeado de forma invisível na sociedade, a busca pelas coisas do alto não são mais que pílulas de placebo para fins terapêuticos, ou um manual de autoajuda. E para o pensamento estadista e de esquerda, a busca em Deus é uma afronta e uma insubmissão ao grande Pai Estado, devendo ser eliminada por completo ou ridicularizada frente ao determinismo e aos valores do materialismo, com o uso de sua ideologia em diversas frentes, como socialismo, feminismo, ideologia de gênero, ecologismo, ateísmo, relativismo e o modernismo, por exemplo. Teriam muito mais, né, para ser listado. Isso sem falar do seu uso ideológico através da teologia da libertação. Isso aí é um câncer que está entrando na igreja, cada dia mais. Perceba que a lista de tentações sensoriais e do ego são infinitas e que poderíamos transcorrer muitas páginas acerca das armadilhas que existem em nossas vidas, sendo que muitas delas ainda disfarçam-se de virtudes e entram como que fumaça por debaixo da porta sem que percebamos o que se passa. Exclamação aqui, de tão impressionante que é isso. Porque é isso que acontece nos dias de hoje. Mas em meio a todos esses perigos, algumas armas podem ser usadas como uma luz a nos guiar na direção correta para escaparmos do mundanismo e da imposição do materialismo em nossas vidas. E da imposição dessas falsas virtudes em nossas vidas, né? A oração e a meditação dos mistérios do terço são um daqueles elementos-chave nessa batalha, assim como a prática da caridade, penitência e mortificações. Estou falando sério, gente. A gente tem medo disso, acho que é coisa de fanático. Já ouvi um padre falar isso para mim, que isso é coisa de fanático, né? Então o que ele diria dos santos, né? Santo Inácio de Loyola, né? São Francisco de Assis, e muitos outros aí. São Padre Pio. Deus tenha misericórdia da gente. A caridade aqui envolve tanto ações dentro ou fora de paróquias e orações, por exemplo. As mortificações e sacrifícios, como o jejum, dentre outras, também são necessárias, pois nos conduzem ao maior estado espiritual de humildade e permitem nossa correção perante a Deus. Isso aqui, se você é católico, você acredita nisso de verdade.
Se você não acredita nisso aqui, você tem que refletir muito sobre o que é ser católico para você, o que é seguir a Jesus Cristo para você. Conhecer a vida dos santos também pode ser de grande ajuda. Basta ver o que fez São Francisco de Assis apenas com uma roupa gasta e um cajado nas mãos, ou São Felipe Neri e seus dons do Espírito Santo. Já as aparições de Nossa Senhora e as mensagens para nos despertar para a batalha espiritual e os desígnios do mal merecem um livro à parte, isso merece horas à parte, né? Nem tem cabimento a gente entrar aqui, porque é algo especial para ser discutido em outro momento. Obviamente, ao se experimentar uma vida nessa direção, acabará por despertar um verdadeiro mar de críticas e chacotas vindo de todos os lados, e até mesmo de pessoas próximas. Esse incômodo provocado será o sinal de que o caminho está correto, pois maior será o desconforto do que estão estagnados ao olharem para si. Quando a pessoa está errada e ela olha para você que está seguindo, está buscando um caminho correto, ela vai ficar incomodada e ela vai te perseguir. Em seguida, o isolamento e as perseguições se mostrarão presentes. Isso vai acontecer. As tentações para sair do caminho serão enormes e crescerão ainda mais. E por isso deve-se crescer também nos 3 elementos para aguentar o ataque: fé, esperança e caridade. O escudo cristão. E garanto que tal batalha acontecerá até o fim da vida terrena, sendo necessárias meditações e correções de caminho de forma contínua, pois os desvios de nosso espírito para a visão que o mundo quer nos vender estarão sempre à nossa frente. Ou seja, o mal sempre está te oferecendo um caminho alternativo. Sempre, sempre, sempre. Fala, para que fazer isso? Para que seguir esse caminho? Por que está se torturando por essa vida tão difícil? Vem cá, no conforto e na mentira. Vem cá comigo, que eu vou te dar os prazeres que você merece tanto. E a gente cai nessa o tempo inteiro. Então a gente tem que estar se corrigindo e buscando sempre a iluminação do Espírito Santo para a gente discernir o que é o certo e o que é o errado. Basta entrarmos em uma discussão política, né? Só dei isso como um exemplo, e voltaremos a apertar a coleira desse mundo que já está fadado ao caos e ao fim. Esse mundo já está fadado ao caos e ao fim, já está, infelizmente já está. Nunca nos esqueçamos disso e de que nossa verdadeira pátria não está nessa terra, mas no céu. Por isso, sempre que é possível, acordar o próximo para essa realidade é um compromisso de suma importância. Conforme você for caminhando na direção correta, você vai querer também buscar as pessoas que você ama. E vai ter uma negação de cara, mas se essa pessoa ela te amar de verdade, te ouvir de verdade, e você amar ela e persistir, né, talvez ela siga esse caminho também. Mostrar o quanto estamos submersos no mundanismo é muito fácil, pois basta ver alguma paixão inferior e todo o mecanismo de ego por trás disso. O futebol é um desses elementos, assim como um apego às tendências de moda, novela, filmes e seriados. Estes, inclusive, merecem um capítulo à parte, por serem instrumentos gigantescos para o desvio de valores e a forma como moldam o ego dos espectadores. Jogos e diversões sem fim, aos domingos que deveriam ser reservados ao Senhor, que foram substituídos por shopping centers, festas e tudo mais que surgir sem quaisquer restrições. Então, basta você olhar assim para o futebol, o que é a gente torcer para um time, torcer para uma empresa esportiva, para ela ganhar 22 milionários correndo num campo, batendo bola, e você com um grupo de pessoas odiando outras pessoas e as outras pessoas odiando você por conta disso. É só uma coisa sem fim e não tem objetivo algum. E aí quando seu time ganha, você se vangloria. A gente fala, pô, é gostoso e tal. Aí, em termos de você esfriar sua cabeça por uma bobeira qualquer, você fala, tudo bem, é gostoso e tal, vou lá fazer isso e não tem importância nenhuma, mas aos poucos aquilo ali vai entrando e vai te intoxicando por dentro. E aí a gente não se dá conta disso. Quanto ao sincretismo religioso e à abertura ao esoterismo, já é algo que vemos de forma rotineira, onde nem sequer nos surpreendemos quando alguém se diz ser fiel a Cristo e ao mesmo tempo faz práticas consagradas a outros deuses. A pessoa se acha cristã e ela acha que está ok fazer outras coisas,
como a yoga, meditação esotérica, tratamentos espirituais, reiki, shiatsu, tarô, dentre outras coisas. Eu poderia listar várias outras aí que já estão dentro de nossa sociedade. E que a gente fala, tudo bem, não é nada demais. Eu vou ali fazer um yoga, é só um alongamento. Então faça o alongamento. Porque vai fazer uma prática consagrada a outros deuses. Né? Fala, não, é gostoso e tal, é meditação. Não é nesses termos que eu vou estar praticando uma coisa que ela é consagrada a outros deuses. Isso não é fanatismo de minha parte. Agora você está falando, pô, você é um fanático, mas não. Você parar para pensar e filosofar sobre isso, para um pouco e pense sobre isso. Ela é uma prática espiritual. Pare e pense sobre isso. Isso vai ver. Você vai concluir o mesmo que eu. Vai negar, né, de início, mas depois de um tempo você vai concluir. A mistura é tamanha com os valores do mundo que a mesma pessoa que comunga na missa possui em sua casa carrancas e imagens budistas. Isso aí a gente está cansado de ver. E o que dizer acerca da ciência? Obviamente a mesma não possui, em essência, qualquer afronta à espiritualidade, qualquer afronta, não possui nada contra a espiritualidade. Mas é amplamente usada por pessoas e grupos ideológicos. E por trás dos grupos ideológicos tem a batalha espiritual, não esqueça disso. Grupos ideológicos e políticos, como ferramenta de combate a tudo que fugir de seu escopo e doutrina, onde quem promove tais ideias tomam arbitrariamente para si o aval para validar o que é certo e errado. A pessoa vai lá e joga no ar qualquer argumento vazio, científico, como se ela mesma fosse uma cientista. E fala, mas isso é científico, isso não é científico. E aí a pessoa, o cara é um político, o cara não tem formação nenhuma na parte científica para ela falar alguma coisa, mas eles usam isso é a rodo. Isso aí já é, como eu digo, novamente chover no molhado. Qualquer análise superficial acerca de como funciona o mecanismo de abordagem desses demônios já revela seus truques e mentiras. Mas a tentativa de puxar o maior número de pessoas para tal estado de espírito acaba sendo realmente efetivo, principalmente entre os jovens, tendo como resultado uma doutrinação cega e a perdição de muitas almas. É só olhar nas universidades. Professores de humanas, né? Você tem muita gente decente, mas os cursos de filosofia, história, geografia, eles estão contaminados, um monte de doutrinadores lá, cegos, e puxando para si, batendo no peito, falando que tem uma visão científica acerca de um monte de mentira. Né? Isso aí merecia um outro livro, um livro de 500 páginas só para falar sobre isso. Não é o caso daqui. Do ponto de vista da física, a existência da vida vai contra seus princípios de minimização de energia, evidenciando que o escopo de uma visão científica acerca do corpo e da alma é inviável e que tais visões nunca deveriam se confrontar, que é a ciência e Deus. Pois se a mera existência de um sistema altamente complexo e com intelecto e com transcendência nos seres humanos, mostra que podemos no máximo entender as características superficiais a partir de uma visão determinista, mas nunca conseguiremos sobrepô-la ao que é óbvio, até mesmo para uma criança. A nossa espiritualidade e aspiração para aspectos não mensuráveis, como amor, virtudes, valores e tudo que envolva Deus. Para quem me conhece sabe que eu sou físico, e através da física também, muito da verdade ela começou a ser revelada para mim. E tendo contato com muita gente, né, da área de pesquisa, eu pude conhecer muito profundamente acerca do que é realmente a ciência. Né, e eu pude praticar a ciência também. E ela não tem nada a ver com a espiritualidade, nada a ver. Aliás, ciências mais profundas como a física são um excelente trampolim para mergulharmos na contemplação das obras de Deus, isso sim. Mas que não permaneçamos somente nelas, pois apenas mostram o palco para suas criações vivas. Abandonar a verdade que está posta diante de nós, em detrimento de um discurso tendencioso, chega a ser desrespeitoso com a própria inteligência humana.
pois sobrepor a isso tudo uma ciência que ainda não se decidiu se o ovo faz bem ou mal à saúde é algo para se lamentar. Quanto mais entrar em questões profundas como a vida. Sem desmerecer tais pesquisas científicas. Sem desmerecer tais pesquisas científicas, mas todo o aparato científico deveria estar voltado a essas questões, como a do ovo. E a uma infinidade de outras similares também. Mas jamais deveria ser colocado em forma de conflito com coisas que são diferentes e superiores ao intelecto humano. Repito, são diferentes e superiores ao intelecto humano. E aqui eu finalizo essa reflexão acerca do mundo e do mundanismo, do materialismo e do mundanismo. Então o próximo tópico vai ser acerca da justiça e dos valores. Então espero que você reflita sobre isso, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha despertado alguns questionamentos em sua alma, tenha se visto um pouco. E eu, dentro das minhas limitações, dentro do possível, lógico, eu não estou aqui para bater martelo nenhum, quem sou eu para fazer isso? Mas a minha intenção aqui é ajudar a muitas pessoas que eu vejo que estão se perdendo. Não sei se quem está assistindo esse vídeo agora é católico, é evangélico, é espírita, é ateu, é agnóstico, não importa, eu quero te ajudar. Então, se tiver alguma questão, alguma dúvida, é só colocar nos comentários aí que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E é isso aí, muito obrigado pelo vídeo, e acompanhe o próximo capítulo comigo.